Olá, estamos com mais um programa Verdade e Expressão, diretamente dos estúdios da TV Transamérica, ao vivo pelo canal 59, também pela internet no verdadeexpressão.com.br, também pelo transamerica.tv.br e pelo Facebook da TV Transamérica, Facebook do Verdade e Expressão. Também temos o nosso canal no YouTube, estamos ao vivo lá pelo canal da Transamérica e também no Instagram da TV Transamérica. Transamérica, que é hoje uma emissora multiplataforma na rede social. Hoje recebo aqui o deputado, em seu primeiro mandato, o deputado estadual Michele Caputo, que já foi secretário de saúde do estado, foi candidato, bom lembrar que o currículo dele, candidato em 2006 a deputado estadual, fez 28.241 votos e foi eleito agora em 2018 com 51.296 votos, distribuídos em 359 cidades paranaenses. Atualmente ele é líder do bloco parlamentar PSDB-PV, é presidente da Comissão de Relações Federadas e Assuntos Metropolitanos e vice-presidente da Comissão de Saúde Pública na Assembleia Legislativa do Paraná. São uma experiência de 34 anos de carreira como servidor público junto à saúde no Paraná. Boa noite, deputado. Uma honra recebê-lo agora. Recebi anteriormente como secretário de saúde, agora como deputado estadual, como primeira experiência aí como deputado. Já pode iniciar falando aí dessa experiência de quase 6 meses como deputado estadual. Quero te agradecer, Rafael, por mais essa oportunidade de participar aqui do Verdade e Expressão. E são mundos distintos, né? Apesar de eu ter 57 anos de idade, não nego que fiz e tenho orgulho de participar da política há muitos anos, mas eu essencialmente fiz toda a minha carreira no executivo, né, com uma experiência muito grande no estado, no município de Curitiba durante 10 anos, na própria União, também no Ministério da Saúde durante um tempo pequeno, mas importante. E agora na Assembleia é um outro mundo, uma outra missão, um outro poder. Claro que a gente vai se adaptando, a gente começa a conhecer os mecanismos, não é? E todo poder é importante. O legislativo, a princípio, ele parece que dos poderes é o mais frágil, porque é mais atacado, não é? Porque tem um volume maior de atores, né? Eu falo atores em termos de número de parlamentares, etc. E a partir daí, você sofre, é o poder que mais sofre desgaste, se você for ver, mídia, repercussão na população. Mas é um poder importante, né, que aprova orçamentos, né, que discute leis, que é um poder que te permite questionar, produzir audiências públicas. Então eu tenho produzido projetos, né, claro, boa parte deles centrados naquilo que eu conheço, naquilo que eu tenho relação, naquilo que a gente construiu, que é a saúde, mas temos participado de debates, como, por exemplo, na presidência da Comissão de Assuntos Metropolitanos e Federados, questões que envolvem as metrópoles, né? E aí as políticas públicas todas. Então, são quase 6 meses de muita atividade. Também temos cobrado posicionamentos, já me posicionei lá no início do mandato contra uma tentativa de tirar o aeromédico da saúde, que foi uma das inovações e coisas que deram muito resultado. O Paraná é primeiro lugar do transplante, casou tudo isso com os SAMUs rodoviários, tem toda uma interface com a Central de Regulação de Leitos e se mostrou que salva vidas. Agora, mais recentemente, questionei muito e continuo questionando, a Fazenda não poderia ter aplicado aquela desvinculação em cima da produção dos hospitais universitários. Isso está causando um problema para o nosso povo, diminuição de cirurgias, de insumos, de medicamentos, na área de órteses e próteses também, da odontologia, da fisioterapia, afetando uma série de serviços importantes e essenciais. Então, eu vejo assim, que apesar de ser um mundo novo, né, a gente vai se encaixando, participo já de CPIs, né, que são importantes para elucidar uma série de problemas aí
que chegam até a Assembleia, não tenho me omitido de nenhum debate. E é diferente, eu não posso te dizer se é melhor ou pior, né? Ou como que isso, o que isso vai levar. Mas é um mundo diferente e eu estou me adaptando e estou gostando, né? A gente vê que a Assembleia Legislativa do Paraná tem um nível de transparência muito elevado. Isso é importante dizer, que me surpreendeu, porque você vem de um outro poder meio com aquelas informações, meio contaminado. A hora que você chega lá, tem um nível de profissionais muito preparados. Parte desses assessores, a responsabilidade pelo nível deles é dos deputados, e eu estou com assessoramento muito, muito qualificado também. E é isso, eu vejo como importante, né, o Poder Legislativo estar em sintonia com um Brasil novo, com questões aí que estão pesando muito na vida das pessoas. Temos aí uma crise sem precedentes que também nos afeta aqui no Estado. Então, estou participando desse momento e espero que a gente possa, ao término desses 4 anos, ter honrado esses mais de 51 mil votos que nós recebemos em praticamente todos os municípios paranaenses. Você tem uma experiência ampla na política, passou pelaquela época da ditadura militar e agora nós temos aí uma eleição complicada para quem vinha há muito tempo na política. O teu partido, por exemplo, teve muita dificuldade aí nessa eleição pela forma como que foi conduzida o debate sobre a política, essa divisão aí. Gostaria que você falasse sobre esse atual momento, o que você pensa para o país. Você acha que esse racha vai continuar ou você entende que na sequência, vamos ter uma conciliação, um discurso mais conciliador? Qual que você acha que é o futuro do país nessa questão política aí? Eu vejo que os partidos tradicionais, como o PSDB, eles sofreram muito nessa eleição, com perda de deputados, de governos, de senadores, de bancadas. Essa polarização esquerda-direita, ela desviou muito do principal debate que nós deveríamos estar fazendo, termos feito e estarmos fazendo. Nós não vamos resolver o problema das políticas públicas, das necessidades do nosso povo, do desenvolvimento, da economia, daquilo que se espera do poder público em relação à política de saúde, de educação e de segurança, com o nível desse debate que está aí. Parece, às vezes, que os vencidos, parte dos vencidos, quer um terceiro turno, que não vai acontecer, óbvio, e parte dos vencedores não desceu do palanque, né? As pessoas escolhem as redes sociais, assuntos, muitas vezes, que não impactam em absolutamente nada no debate que a gente precisa fazer. Pelo contrário, prejudicando esse próprio debate. Então, nós temos reformas a serem discutidas, nós temos um país que precisa resgatar a sua credibilidade, precisa dar garantia para investidores, que precisa garantir uma série de questões que nessa crise o trabalhador e a população precisa ver minimamente resolvidos, que não pode diminuir investimentos na saúde nem na educação, e eu vejo ainda como preocupante. Já foi pior, eu acho que o momento eleitoral ele mediocrizou muito esse troço. E, como eu te disse, eu fiz parte de uma coligação junto com o PTB, PP, PSB, DEM e PSDB, que tinha uma previsão de fazer 19, 20 deputados, fez 14. E muito pouca renovação, né? Só eu fui eleito deputado novo aí, de primeiro mandato nesse processo todo. E você vê muita gente também que veio a reboque, né? Você tem aí próprio, sem nenhum demérito, porque não importa, o deputado fez menos votos, parece que foi 17 mil, quem fez mais votos foi o Francisquini, mais de 400, tudo lá é um voto. Então, é a regra do jogo. É a regra né? do jogo, então não estou questionando isso não. Mas, inegavelmente, quem surfou na onda vencedora, né, eleitoralmente falando, cresceu.
Isso foi um fenômeno nacional, né? Afetou praticamente o país inteiro. Mas o partido tem se renovado, está se reconectando com a população, com os segmentos, está assumindo uma posição mais de centro, porque esse debate esquerda-direita não pode ficar nessa polarização. É preciso entender que avanços importantes precisam continuar sendo conquistados. Tem muitas coisas que foram feitas positivas e boas, mas que de fato nós temos que enfrentar para poder alcançar o desenvolvimento. Nós temos que ter coragem de fazer o que precisa ser feito. O PSDB costuma dizer que ele é a favor do Brasil. O PSDB não faz parte do governo Bolsonaro, não fará parte do governo Bolsonaro, mas não tem uma oposição sistemática a esse governo. Inclusive, o relator da Previdência é do PSDB. O PSDB tem tido uma postura muito equilibrada, né, com relação a essas questões todas. Elegemos 3 governadores importantes, né, o governador da maior economia do país, que está muito bem. Eu vi uma pesquisa recente aí, ele está muito bem, que é o governador João Dória. Temos uma liderança que é o governador mais jovem do Brasil, que é o governador Eduardo do Rio Grande do Sul, que tem 33 anos, que está tendo a coragem de pôr dedo na ferida, porque é um estado que está praticamente inviável, né? O Paraná, o governador Ratinho herdou uma economia estabilizada. O Paraná é um estado que, como poucos no Brasil, 4 ou 5, estão no azul, né? A maior parte está aí com dificuldade de pagar folha, de pagar 13º, férias, vantagens, de manter serviços funcionando, com muito mais dívida do que receita. O Paraná, isso é um fato, isso aí foi dito pelo secretário da Fazenda, foi dito pelo governo atual, quer dizer, então, não é um proselitismo de alguém que fazia parte de um governo que passou, até porque eu, pessoalmente, apoio o governo do Ratinho. Nós temos 3 deputados, 2 já apoiaram desde a campanha, é o caso do Traiano e eu. E o deputado Paulo Litro também, nesse momento, também faz parte dessa base, até porque nós queremos que o Paraná dê certo, nós queremos que o Paraná supere uma série de questões que vão ser feitas. E como eu disse para você aqui em off, o momento que o governador Ratinho Júnior tem, talvez nenhum outro governador na história moderna do Paraná tenha tido do ponto de vista político. Tem 3 senadores que jogam a favor do Estado Sim. e do governo. Não é? Essa situação a gente não teve épocas aqui que os senadores, por questões políticas, eleitorais, ideológicas, muitas vezes, não participavam e até criavam dificuldades. Não conseguiam sentar numa mesa redonda. Não conseguiam. Não vou entrar no mérito se tinham razão ou não tinham. Né? Você tem um presidente da República que vê o governador do Paraná com muito respeito, Sim. como um apoiador, né? E que coloca as agências de financiamento em prol do Paraná. Né? Então, eu vejo que a base hoje, quem é oposição mesmo, nesse momento na Assembleia Legislativa, eu acho que ela nunca foi tão diminuta em termos de... E vejo uma oposição, inclusive, até o presente momento, muito equilibrada. Sim. Isso eu quero também ressaltar aqui. Não vejo gente fazendo oposição sistemática, indo todo dia falar. Claro que alguns assuntos emocionam mais, alguns assuntos têm mais sanguinidade, né? Então você pega debates aí agora da database, você pega questões que envolvem aí algumas inexperiências de alguns secretários com relação ao trato do trabalho com a Assembleia, tem algumas indefinições que o governo precisa começar a resolver logo, né? Tem que ter uma articulação maior, né? Então você vê deputados reclamando que tem secretários que extrapolam aqueles 30 dias de responder requerimentos que foram lá aprovados. Uhum. Você vê secretários lamentando dificuldades para ter agenda, deputados reclamando de dificuldades para ter agenda com alguns secretários. Mas eu vejo que o governador tem uma popularidade muito grande, porque ele tomou algumas medidas de impacto que foram muito necessárias, mas o governo também tem que começar agora a dar respostas, né? A gente
sabe que o governo vai investir muito em infraestrutura. Parece que tem aí, já nos foi dito, 2 bilhões com relação à questão viária, né, questão dos modais todos. Isso é importante, né? Importante porque gera emprego, cria toda uma estrutura, barateia, né, uma série de questões feitas pelo transporte, né, facilita a comercialização, né, a movimentação econômica do Paraná. Então, eu vejo que eu sou otimista no sentido de que o Paraná tem uma condição hoje que há muito não tinha. É um estado que, diferentemente da enorme maioria dos estados, tem uma situação fiscal no azul. É um estado que tem um governador com uma facilidade de ter uma base grande no parlamento estadual e também a bancada federal. Diferentemente de outros tempos, eu sei, porque também não quero fazer juízo de valor, quem estava com a razão, mas a primeira emenda de bancada para a saúde foi em 2016, da história. Saúde que é uma política pública das mais importantes. Agora você vê com muito, N partidos, N ideologias, os deputados federais se juntando, eles têm as emendas impositivas, cada deputado tem 20 milhões, nós temos 30 deputados. Quer dizer, é uma injeção só com as emendas impositivas de 600 milhões que eles podem aplicar e investir no Paraná. Né? Investir na saúde, na segurança, na agricultura, na educação, no meio ambiente, nas questões viárias. Então, o momento é ímpar. O que a gente não pode é perder oportunidade por pouca coisa, por qualquer tipo de fator menor do que aquilo que as pessoas esperam. Hoje as pessoas estão muito impacientes, as pessoas recebem informação muito rápido, nem sempre a informação boa. A gente comentou aqui também que um fake news tem 70% mais vezes de ser repercutido do que muitas vezes a própria verdade, né? Mas é o que tem, isso vai se depurando, a gente vai culturalmente também avançando, eu acho que é um aprendizado. Então, eu acredito muito nesse Estado, vamos fazer sempre o possível, enquanto partido, para que a gente possa somar com o Brasil, não é? E agora, sim, não depende só do PSDB, né? O PSDB também, assim como o PT, teve um desgaste muito grande, muitos líderes nossos questionados, só que nós fomos protagonistas do processo. Né? Então, quem é protagonista do processo político tem o desgaste disso, mas também tem a construção, porque você não é protagonista 15, 20 anos. Nós lá em São Paulo, se eu não me engano, já estamos no 5º governo. Então, é a maior economia do país, quer dizer, o paulista não elegeria um partido 5 mandatos seguidos se ele não tivesse qualidade, se também não tivesse ajudado a resolver uma série de questões. Né? E aqui no Paraná também tem muita coisa que avançou. E na saúde, eu posso dizer para você com toda segurança, não só por conta de eu ter sido secretário, foi toda uma equipe que eu tive liberdade de organizar com profissionais do ramo, foi toda uma parceria com os atores da saúde, prestadores de serviço, secretários municipais, prefeitos, investimos muito no municipalismo, quer dizer, trabalhadores da saúde, vários avanços importantes, um diálogo sempre democrático, sem tutela e sem omissão com o controle social. Então eu vejo que as conquistas estão aí, os indicadores que deixamos são incomparáveis com outros governos. Né? E a gente vai estar atento também para que eles não caiam, para que o que fizemos de positivo nessa área que eu pude dar essa contribuição e criei uma história de vida, que é a saúde, que a gente possa ver isso avançar, porque avançar é necessário, fazer mais e melhor também, né? Então, a gente não quer... Eu assim, estou totalmente descontaminado, não estou com síndrome de ex-marido. Agora você teve teve uma audiência lá na Assembleia Legislativa com o secretário de Fazenda, você expôs a questão exigiu ali, né, solicitou descontingenciamento, né? Então é uma palavra difícil de falar. Você estimou ali mais ou menos em 30 milhões que foi cortado de recurso, mais ou menos.
E me parece que na outra semana foi liberado um valor de 17 milhões. Se você pudesse explicar essa situação aí, porque Na verdade, foi menos de 24 horas depois. Menos de 24 horas mas depois. Mas foi assim, esse dos 30 milhões foi a informação que os 4 hospitais universitários me passaram. Sim. Porque eu ia muito como secretário de Estado da Saúde, mas fui em todos eles, à exceção de Ponta Grossa, que eu recebi uma equipe aqui, nos outros 3 universitários, Maringá, Londrina, os maiores e Cascavel, fui como deputado já. Sim. Participar dessas discussões todas com as direções. O que eles fizeram foi aplicar a desvinculação. Então foi a desvinculação que bloqueou 30 milhões da produção do hospital. Isso não pode. Mesmo os hospitais universitários estando na ciência e tecnologia, ensino superior... Foi Cascavel, Londrina, Ponta Grossa e Maringá. Maringá, né? São os HUs, certo. né? Os HUs todos, da Unioeste, da UEL, da UEM e aqui da UEPG. E isso tudo provocando uma série... Não é só uma discussão de legalidade, porque para mim está muito claro, não pode. Não adianta criar algum subterfúgio e dizer que não tirou o dinheiro da universidade. O dinheiro saiu da produção dos hospitais. Os hospitais são serviços de saúde. E essa desvinculação não pode atingir os recursos da saúde. O descontingenciamento, como eu introduzi um pouco aqui no começo, o governo começa em janeiro bloqueando 20% de todo o orçamento fiscal do Estado. Ocorre que, no meu modo de entender, a saúde e a educação não podem, já no 6º mês do ano, não precisam estar mais contingenciados. A saúde você precisa fazer compras, você tem todo um rito que leva meses e você precisa ter essa disponibilidade, essa dotação orçamentária. Então eu pedi no primeiro momento o descontingenciamento dos 20% que foram bloqueados, que a gente até entende que um começo do governo tem que fazer, até tomar conta do que tem de dívida, do que tem de saldo, do que tem de expectativa de arrecadação, mas nós já tivemos o primeiro quadrimestre, né? Nós já temos um comportamento da arrecadação os 4 primeiros meses. Por isso eu pedi esse descontingenciamento inicialmente para a saúde e para a educação. Agora, a desvinculação de recursos, eles tirarem, sequestrarem esses 30% da produção dos hospitais é algo difícil de aceitar. E a gente está falando, não sou só eu, isso é o pensamento da enorme maioria dos deputados, não importa partidos. Né? O deputado Tercílio é um deputado muito valoroso nessa questão, né? O deputado Tadeu Venere, deputados da própria base do governo, deputado Thiago Amaral, nós estamos lá, uma série de deputados que a gente tem conversado, cobrando essa situação. Lá, a deputada Amabel também está sabendo dessa situação por conta lá de Ponta Grossa, né? Os deputados de Maringá, que tem uma bancada grande, também boa parte deles estão sensibilizados com a situação lá com a HU, lá da UEM. Então, Mas não teve um retorno até agora sobre isso. Não, veja, eu fiz um requerimento, no caso da desvinculação eu fiz um requerimento. Sim. A não ser que tenha chego hoje aí, que eu tive quase sempre fora do gabinete, a gente não recebeu uma resposta oficial. Já passou 30 dias já. Mas, de qualquer forma, teve esse alívio na sequência dos 17 milhões. Para Londrina, no caso. Não, foi para vários hospitais, para os vários hospitais universitários. A gente teve essa informação. Agora, veja, mesmo o desbloqueio dos 30 milhões e a cessação da retirada desses 30%, isso não resolve o problema dos hospitais. Isso só estava agravando um quadro que já era desfavorável. E que ficou pior quando os hospitais não puderam contar nem com o recurso da produção que eles arrecadam. Né? Porque você produziu, esse recurso é fruto do trabalho do hospital. Sem contar que esses hospitais todos, eles têm contrato com o SUS. Apesar de serem públicos, o SUS também remunera eles em cima de procedimentos, de ações. E toda vez que você tem dificuldade para fazer cirurgia, que você desaquece órteses e prótese, você passa a descumprir com esses contratos e você passa a ser penalizado por conta dos contratos, porque você, para receber integralmente, você tem que dar conta das metas e do que você se propôs a fazer. Então, é um ciclo que a gente chama de vicioso, né? Ele só prejudica. E quando minimamente isso aconteceu agora nessa escala. Então, é algo que a Fazenda devia deixar de olhar o número frio, porque quem trabalha com saúde trabalha com pessoas, trabalha com vidas. Né? E o aeromédico, como eu te disse, começou no começo do ano uma conversa do aeromédico,
a gente estruturou esse serviço no Paraná, foram mais de 12 mil transportes aéreos, salvando vidas, fazendo aquela primeira intervenção, que geralmente é a que pode definir entre a vida e a morte, uma sequela menor, né, uma capacidade de você intervir naquele momento em que a vida requer. E também na área de transplantes, volto a dizer, o Paraná hoje é o primeiro do Brasil, quando eu peguei, antes de ter toda essa estrutura, capacitação, investimento, credibilidade junto aos prestadores, as centrais de capacitação, de captação que a gente investiu, nós éramos o 10º do Brasil. E hoje nós temos uma situação comparável com o melhor país do mundo, que é a Espanha, em captação por milhão de habitantes. São todos números oficiais. E o aeromédico ajudou também nesse contexto de levar para quem precisa, de forma mais rápida e segura, né, o órgão ou os órgãos, né? Muitas vezes você faz o transplante de multi-órgãos. Então é isso, né, Rafael? Eu vejo que uma coisa é ser a favor do governo, dar credibilidade ao governo, até porque um governo que ganha uma eleição no primeiro turno, ele recebeu um aval da população do Paraná. E até agora não tem nada sobre nenhuma situação de ordem moral, de ordem ética, de ordem legal, que nos afaste disso. Agora o deputado, ele tem uma missão, ele tem um compromisso. Nós temos que aprovar leis, nós temos que fazer com que as leis sejam cumpridas, nós temos que trazer os debates que são os mais importantes, não é? E muitas vezes a gente vê uma certa contaminação do debate na Assembleia, um pouco do debate nacional. É muito, muito longe do que acontece lá. Escola sem partido é uma pergunta que chegou aqui, que eu acho que foi o fato que mais movimentou a Assembleia nesse começo aí de mandato, né? Eu sofri algumas críticas, porque veja, não tem em sã consciência, eu acho. Qual a sua opinião da escola sem partido? Eu votei lá, para mim foi muito concreto. Mas eu sou contra, veja, ninguém quer uma escola com partido. Ocorre que, no meu modo de entender, a escola sem partido, ela cria uma hegemonia, ela cria uma escola de um outro partido. Então, eu sou contra a escola com a hegemonia dos partidos de esquerda, como sou contra qualquer forma que crie toda uma situação, né, para você implantar uma ideologia de direita. Ou coisas que só vão complicar. Nós precisamos de paz, nós precisamos de qualidade, nós vamos discutir isso. Então, mesmo na minha assessoria tem gente que ficou bicudo comigo. Não é porque, a princípio, escola sem partido, ótimo. Mas quando você vê tudo que isso vai trazer em termos de conflito dentro da sala de aula, ou do que cada pai vai poder, numa sala de 40, 30, 50 alunos, tá impondo, ou está achando que o que dá e o que não dá para ser discutido, isso vira algo ingovernável. Vira algo ingovernável. E eu falo isso com a tranquilidade de quem sempre enfrentou eleitoralmente os partidos mais à esquerda. Então, não estou fazendo isso para defender interesses da APP, sindicato, não estou fazendo isso para defender. Nessa questão até ficamos juntos. Mas não fui só eu, tanto que a maioria segurou. Sim. E está postergado para daqui a 10 sessões, já passou aí algumas. Mas é isso, eu sempre tenho posicionamentos muito claros. Eu vejo que não também é a resposta. Para mim, dizer francamente o que você pensa, eu, por exemplo, recebi vários sindicalistas lá. E nas duas questões que trouxeram, eu também pensava igual. Aí o pessoal, pô, obrigado, doutor Quer, obrigado, deputado. Eu falei, só quero fazer um acordo aqui. Eu conheço a pauta de vocês e parte dessa pauta eu sou contra e vou me posicionar contra. Se vocês quiserem saber no momento adequado por quê, eu também posso explicar. Então, esse respeito que está tendo agora, que eu defendo algo que vocês tá na pauta de vocês, eu quero ter quando eu defender o contrário. Porque se tiver esse respeito, a gente continua recebendo, a gente continua discutindo, mesmo que contraditórios. E eu vejo que, pelo menos nesse momento, há um amadurecimento com relação a isso, né? Porque eu acho que falta isso um pouco no Brasil. As pessoas tomarem atitudes e dizerem claramente o que elas pensam. Né? Eu não dou tapinha nas costas, eu não fico dizendo vou ver, eu vou pensar, eu acho.
não é? Eu, em cima da minha formação, do perfil médio do eleitor que me elegeu, do que eu penso como visão de mundo, né? Pô, porque lá é complicado às vezes, né? Ali você encontra pessoas que não admitem nem que a gente passou por um regime de exceção, por um regime de ditadura militar. Sim. Tem gente que diz que isso não aconteceu. Tem gente que acha que esse foi o melhor momento do país, que eu também não concordo. Sim. E tem gente que também acha que essa década aí que passamos, que não aconteceu nada. Entendeu? Que não aconteceu nada de problema, que há uma perseguição política e pessoal. O meu partido também está respondendo um monte. Sim. Eu, volta e meia, dou um monte de informação aí. E estou aí para isso, para você... Se as pessoas se você não quer dar satisfação, se você fica chateado, se você não admite o contraditório, se você tem dificuldade de enfrentar um debate onde você tem um antagonista, você tem que fazer outra coisa. Pô, vai montar um negócio particular, vai viver de outra coisa. Porque se você está no mundo da política, se você é governante, se você tem mandato popular, você primeiro tem que ser respeitado, porque eu também me faço respeitar. Eu não estou lá de graça. Eu sei o que me custou ser deputado. É só ir ver o empréstimo que eu fiz no Banco do Brasil, o dinheiro que eu tirei que a minha mulher ofereceu da aposentadoria privada dela, até da minha filha especial que trabalha, peguei 10 mil reais. Então, eu vejo que tudo isso também tem que ter respeitado. Eu acho que todo parlamentar que está lá tem que ser respeitado. E tem também que respeitar o porquê ele está lá. Eu acho que a gente tem que se relacionar melhor com os outros poderes. Eu dizia em campanha, Rafael, que uma das coisas que eu vejo como problema no Brasil é que o executivo quer propor mais leis que o legislativo. Tem muitos deputados que só querem fazer obra, como se fosse do executivo. E você tem um judiciário, às vezes, intervindo em outros poderes, como se ele fosse o poder supremo. Sim. E você aí tem, dos órgãos de controle, excessos. Excessos aqui e ali. Como tem em todo lugar, como tem em todo segmento, como tem em todo canto. Eu fui na Conferência Estadual de Saúde, graças a Deus tirei foto com mais de 100 pessoas. Fui reconhecido, alguns com saudades, uma série de políticas que nós implantamos, Mãe Paranaense, o APSUS, o VigiaSUS, uma série de HospiSUS, uma série de ações importantes que salvaram vidas. Mas teve um sindicalista lá que pegou um assessor meu que estava distribuindo um material oficial meu, fora e falou um monte de besteira a meu respeito. E esse cidadão eu nunca vi na vida. Então tem excesso. Né? Agora, eu não vou pegar um sindicalista que fez isso e achar que todo sindicalista tem esse perfil. Né? Eu não vou pegar um empresário que é preso aí por uma relação criminosa com governantes, etc., e vou achar que essa é a média dos empresários brasileiros. Não é assim. Né? Tem muito empresário que também foi vítima desse processo todo. Dia 25, foi anunciado pelos servidores públicos o início de uma greve por prazo indeterminado. O governo já declarou aí que quem não foi trabalhar no dia 14 vai descontar o salário. Os policiais militares estão também fazendo uma moção. Como que você acha que você, Assembleia ali, você como deputado, como que você acha que o governo tem que agir nessa situação aí? E qual a sua opinião em relação a essa questão da database? Eu, como servidor público, e temos mais de 10 deputados que têm vínculo ou tiveram com o serviço público, para nós é muito difícil não apoiar a database. Né? E olha que nós somos hegemonicamente da base do governo. Inclusive os deputados militares, a bancada da segurança, porque eu não gosto desse negócio de bancada da bala, eu não gosto desse termo. A bancada da segurança, ela meio que fechou questão a favor da database. Né? Então o governo ficou até o dia 25, a informação que nós tivemos hoje, numa reunião de lideranças, de nos dar qual é a posição do governo. E parece que amanhã ficou marcada uma reunião, principalmente com esses deputados que são da base, mas que têm vínculo com o serviço público. Ou já tiveram, Coronel Lee,
os delegados todos, os Recalcati, o Jacovós e o Fernando, os soldados, o Adriano, o Fruit e o do Carmo, tem quem já foi também o próprio Márcio Pacheco, é policial federal, já foi PM, Tercílio Turini, professor aposentado, mas tem um vínculo e uma base muito grande com os profissionais de saúde, com as universidades principalmente. Então, tem um grupo, o professor Lemos, então tem um grupo grande ali, não é? Então, eu vejo assim que o governo teria que fazer uma proposta com relação à database. Outras questões, eu vejo que, mesmo colocadas na mesa de reivindicação, elas até, parte delas nem passa pela Assembleia. São questões de condições de trabalho, de relação de trabalho. Sim, do executivo, Por né? exemplo, eu falo isso com a segurança, porque o duro quando você vai para um lugar é você ser incoerente, né? Você começar a cobrar coisa hoje que você não fez lá. Né? Na Secretaria de Estado da Saúde, por exemplo, nós fizemos o quadro próprio da saúde, que é uma reivindicação de mais de 20 anos. Nós atualizamos progressões e promoções. Nós transformamos Vale Transporte em Auxílio Transporte, que é bem diferente. Nós tinha lá 900 funcionários que tinham entrado por concurso público sendo exigido nível médio. Na sequência, depois que eles tinham entrado, nessas mudanças que muitos governos fazem, eles foram enquadrados como nível elementar. E nós conseguimos ajustar tudo isso. Beneficiou quase 900 funcionários da saúde. O pessoal da saúde sabe disso, é verdade. Então, quer dizer, eu penso hoje que o executivo pode organizar durante, pelo menos esses primeiros 4 anos, uma política de corrigindo uma série de coisas. Agora, a database, ela já está com uma acumulação, que também, a verdade tem que ser dita, não é uma acumulação só desse primeiro ano do governo do governador Ratinho Júnior. Tem aí o ano passado, o governo da Cida, e tem um ano do governo do Beto. Então tem 3 anos aí que as coisas não aconteceram da forma como precisavam. E você colocou aí algo que é fato novo nessa movimentação que a gente está aí sentindo, né? Porque eu também giro muito, ouço conversas, participo de conversas, de debates. Mas antes você via que o grande puxador desse processo todo era a APP. Sim, agora né? não. Não que ela tenha deixado o protagonismo, eu acho que a APP continua Muito forte, muito firme com o poder de mobilização que ela conquistou. Mas hoje você vê os policiais, né, tanto civis como militares, os agentes penitenciários, você vê que são grupos que estão se organizando, com os aposentados, com as esposas, e isso é problema também, né? Então, vamos ver o que acontece amanhã. O teu programa está aqui no ar. Hoje é segunda-feira, tem uma reunião terça e tem essa data de 25. Né? Eu espero que... Tem um feriado aí, né? Tem um feriado, eu espero que as pessoas possam fazer as contas certas, porque uma greve nesse primeiro ano, com 6 meses de mandato, eu acho que ela não é boa para ninguém. Né? Eu acho que a gente pode passar uma imagem para a população de gente que quer manter privilégios, né, e não direitos. Por outro lado, pode dar uma impressão que é um governo insensível ao servidor público. Não é? Eu não vejo isso no perfil do governador. Agora, vamos aguardar. Nós vamos tensionar para que o governo produza uma proposta com relação à database. E que as outras questões, como armamento, mais tecnologia, veículos em melhores condições, coisas que são da relação mais do executivo entre, vamos dizer assim, patrão e empregado, servidor e governo. Eu acho que isso, agora a questão da database não é essa, ela impacta de forma muito contundente na Assembleia. Hoje o governo teria dificuldade para, no meu modo de entender, tá? Eu também não conheço a cabeça de todo mundo, no seu nível de envolvimento que as pessoas estão. Mas hoje o governo teria dificuldade de, por exemplo, simplesmente dar zero, entendeu? Eu vejo que hoje o governo teria essa dificuldade.
Mas vamos ver como essas coisas avançam. O governo até agora abriu espaço, está tendo negociação, isso foi até destacado pelos líderes da oposição e pelo próprio líder do governo. Até é bom lembrar que na campanha eleitoral, num dos debates lá, até o próprio Ratinho prometeu que iria pensar nisso, né? Pelo menos em relação à database para esse ano, ele iria cumprir, né? E agora, se ele não fizer se isso... as condições ficaram tão deterioradas ou não cumpriram com as expectativas, eu vi hoje na reunião de líderes, muitos deputados querendo essa informação. Eu acho que essa coisa está tendo o debate, mas isso não está chegando, apesar do esforço enorme do líder do governo, que era que destacar. Inclusive, a própria oposição destacou esse esforço do líder do governo, em estar reunindo, passando as informações, tentando buscar, participando de reuniões. Agora, é importante que o governo tome uma posição como um todo, né? É que essas áreas meios, elas são menos sensíveis. Eu já fui do executivo, né? Por exemplo, tinha algo lá que nós, no Memória TV, nós deveríamos ter feito, que eu forcei, que eu escrevi, e não era por demagogia, era por entendimento. Tem algumas profissões da área da saúde que têm leis federais que determinam carga horária. Para essas profissões, como técnico de radiologia, TO, fisioterapeuta, para esse assistente social, para esses tem leis federais que determinam que a carga horária é X. Então, eu produzi toda uma tese junto com o pessoal do RH e tudo, e a gente não conseguiu implantar. Conseguimos vitórias, como muitas situações que eu coloquei aqui já, mas essa é uma questão que não passou na Fazenda. Né? Porque, sabe, lá os caras estão vendo só número, nós estamos vendo pessoas que fazem serviços. Agora, de qualquer forma, né, tem que dosar. Hoje eu vi um debate no meu partido sobre a reforma da Previdência e o camarada disse o seguinte, que tem que cuidar da dose do remédio. O paciente precisa do remédio, fato. Fato. Tem que cuidar só a dose que você administra, porque senão, como todo remédio, dependendo da dose, ou ele não resolve se for uma subdose, ou se for uma superdose, você pode, em vez de remédio, ele vira veneno. Né? Então a gente tem que cuidar. Eu acho que tem que cuidar. É o primeiro grande enfrentamento que eu acho que nós vamos ter na Assembleia. Porque mesmo a escola sem partido, ela ideologizou um pouco, mas é uma situação que já tem vindo um debate nacional. Sim. Está bem, né? O negócio da aposentadoria foi unânime. Os 50 deputados daqui para frente. Isso não era controverso. Iniciativa positiva, muito importante do governador, como enxugar secretarias, né? Espero que isso de fato economize para sobrar dinheiro para pôr para segurança, para saúde, para educação, para política agrícola, meio ambiente. Mas vamos esperar, né? Eu acho que daqui uma semana vamos saber o resultado disso tudo. Né? Agora, uma questão que... Só espero que a gente não tenha violência, que a gente tenha bom senso, que todos entendamos o nível de dificuldade que a gente tem, mas que o trabalhador também tem. Agora, uma questão que você é da comissão, presidente da Comissão de Relações Federadas e Assuntos Metropolitanos. A gente tem bastante gente dos municípios aqui da região metropolitana que acompanham o programa, e até na quinta-feira estava falando com o Helder Lazarotto, e ele estava falando sobre a questão do hospital regional lá em Colombo. Eu gostaria que você comentasse para o pessoal de Colombo, que às vezes assiste o programa. Da Zona Norte. Né? Que é uma reivindicação lá, que está uma situação complicada lá em Colombo. A Santa Casa está presa aí a leilão, tudo, você sabe de toda a história. Gostaria que você falasse para o pessoal de Colombo como se vai se viabilizar isso ou não. Olha, primeiro, não só eu, mas o governo, o executivo, o governador tem um compromisso com isso. Né? E não foi eu que coloquei essa questão lá. Eu também defendo. Eu fiz muito poucos hospitais. Eu preferi investir em quem já estava instalado, hospitais universitários, os maiores investimentos da história, hospitais que são protagonistas, como Santas Casas Viáveis, como uma série de hospitais filantrópicos. Melhoramos muito a contratualização com os hospitais privados. E o hospital novo mesmo, para você ter uma ideia,
Eu só iniciamos, que está quase acabando, em Guarapuava, porque lá tem um vazio muito grande, territórios grandes, extensos, um vazio muito grande na área do trauma. Então não é um hospital para competir com o que estava lá. E uma maternidade para administrar melhor os riscos lá no Vale do Ivaí, em Ivaiporã, mas bem simples, lá de 80 leitos. Eu não fiz mais nenhum hospital. Mas nós colocamos no orçamento, isso também é verdade, precisa ser dita, não é uma crítica ao ex-prefeito de Curitiba. Mas nós colocamos no orçamento, 3 anos seguidos, dinheiro para construir o hospital da Zona Norte em Curitiba. Porque é importante entender também que a região metropolitana também tem diferenças e desigualdades. Nessa área da saúde, se você pegar o Sul, você tem hospitais estruturados, que muitos deles, inclusive, maiores e com mais atendimento ao SUS do que muitos hospitais de Curitiba. Mas a hora que você pega a área norte, que você pega Tamandaré, Piraquara, Colombo, tem uma concentração populacional muito grande, enorme e muito desassistida, muito dependente das unidades de saúde que trabalham com urgência e emergência em Curitiba. Eu fui secretário. As pessoas acham que é o sítio cercado, porque o cercado também tem uma demanda grande, Pinheirinho, mas hoje e sempre a unidade de saúde 24 horas que eu chamava, que hoje é UPA, que mais recebe demanda de fora de Curitiba, mais do que curitibanos, é a do Boa Vista, até pela proximidade ali. E há uma tese de fazer esse hospital da Zona Norte em Colombo. Sim. Porque em Curitiba, eu não vou colocar a culpa toda na administração da cidade de Curitiba, à época quando a gente colocou isso no orçamento, fez reuniões e tudo. Eles encontraram uma dificuldade muito grande de terreno. Porque terreno público praticamente não tem. Terreno indenizável pelo tamanho que precisa, às vezes a indenização é quase mais cara que a obra. Então, fazer esse hospital da Zona Norte eu acho necessário. Mas um hospital de verdade. Um hospital que você discuta qual vai ser a vocação dele, que você saiba quanto custa, que você saiba quem vai financiar, porque não é só construir. Por isso que eu tive muita cautela com relação à construção do hospital. Muita cautela. Eu preferi investir em quem já tinha expertise, quem já tinha questão de pessoal resolvida. Então, eu sou um defensor dessa questão do Hospital da Zona Norte. E como secretário tentei fazer em 3 anos seguidos, colocando no orçamento, mas não era algo que se resolvesse só pela secretaria. Tinha que ter também o envolvimento dos municípios, na época de Curitiba. Em relação à questão falando ainda em região metropolitana, nós temos Campo Magro. Tem uma pergunta aqui do Sérgio Leite. Ele fala aqui da questão das emendas parlamentares para o município de Campo Magro. Ele faz uma pergunta assim: quais foram os projetos, ações, programas específicos para a área da saúde, educação, segurança pública, meio ambiente e ação social? Se você tem conhecimento de alguma coisa para lá. Ele é morador de lá, ele quer saber. Claro, se como secretário de Estado no Executivo, eu posso dizer. No Legislativo, agora, se a pergunta é, Michele, deputado estadual, eu vejo que, primeiro, nós não temos Acredito que seja para o Legislativo a pergunta nós dele. não temos aqui no Paraná emenda impositiva. Esse é um debate que também está dando muita polêmica lá. Muitas Assembleias Legislativas do Brasil têm, e como você sabe, né, Rafael, talvez é bom explicar aí para o Sérgio, já fazem 4 orçamentos lá na União, os deputados federais e senadores, os deputados têm 20 milhões dos federais. Sim. Então isso quer o governo ache que o cara é simpático ou não, é de A ou de B, a emenda é positiva, desde que 50% seja utilizado na saúde. Sim. Então eu vejo, aqui no Paraná nós não temos isso. O que nós temos é uma sinalização que a gente acredita que vai acontecer nesse segundo semestre, com parte do dinheiro que a Assembleia devolvia para o Estado. Porque todo mundo critica a Assembleia Legislativa do Paraná, mas a Assembleia Legislativa do Paraná é a única dos poderes que devolve recurso. E não é coisa pouca não, já devolveu 100 milhões, 200 milhões. Então parte vai ser usado indistintamente para todos os deputados, né? E tem o compromisso de ter essas indicações. Aí, obviamente, nós vamos pedir que seja em todas as áreas.
Eu só faço algo, Sérgio, que eu acho que é importante destacar, que eu inclusive já fiz um pronunciamento sobre isso lá. Hoje, se você for ouvir prefeitos, organizações, direções de hospitais, hoje o que eles querem mesmo é custeio. Claro, ainda tem obra a ser feita, tem reforma que precisa andar, tem veículo que precisa renovar, tem equipamento que precisa trazer e agregar, tecnologia, mas hoje o que está matando os municípios, o que está complicando a vida das organizações é o custeio. O que é custeio? É o salário, é o medicamento, é o insumo, artigo médico hospitalar, é o combustível para o veículo andar, é os pneus da frota, tudo isso é o que está pegando. É a luz e água. A energia é uma das contas mais caras de qualquer organização hoje. Só perde para medicamento e para na área da saúde, só perde para medicamento e para folha de pessoal. Então, eu também espero que o governo nos dê essa oportunidade de termos as emendas, porque se isso também não acontecer, vai fortalecer muito o discurso da emenda impositiva. O deputado Francischini já está colhendo assinaturas para fazer uma discussão sobre as emendas impositivas. Eu vejo que uma forma hoje de segurar uma aprovação de uma emenda impositiva é os deputados terem a oportunidade de terem emendas em várias áreas. Claro que eu acho que a saúde tem que continuar com pelo menos 50% delas pelo custo que a saúde tem, né? E agora, de qualquer forma, a gente está muito preocupado primeiro em ter emendas. Se vai ser impositiva ou via governo, nós vamos saber daqui a pouco. Depois, que não fique restrita só a capital, só a construção, a obra, a veículo, a coisas que aparecem, mas que muitas vezes o município nem quer mais. Porque se você construir um posto de saúde novo, você tem que pôr gente. Se você for comprar 8, 9 carros, você precisa fazer ele circular, precisa pagar diária, precisa pagar alimento, precisa pagar um monte de coisa. Então, tão importante quanto ter as emendas, que é um recurso importante para a gente colocar nos municípios paranaenses e nas organizações, a gente também está querendo discutir de que esse dinheiro possa entrar para o custeio. E quer ver uma sugestão boa, que é fruto desse debate, da gente andar pelo Paraná inteiro, como eu tenho feito? Muitos prefeitos pedindo dinheiro para os consórcios. Os consórcios intermunicipais de saúde, os consórcios que trabalham outras questões de políticas públicas, o próprio sistema SAMU, o rodoviário é movido por vários consórcios. Então, a possibilidade da gente também poder colocar dinheiro no custeio dos municípios, ou via consórcio, ou nas organizações, eu acho que é um dinheiro que hoje é muito mais necessário do que nesse primeiro momento, nessa crise toda que está aí, ficar colocando dinheiro em obra e qualquer outra coisa. Apesar de que tem obras que são extremamente impactantes, estruturantes e importantes. Deputado, nós estamos caminhando para o final, mas eu não posso deixar de perguntar sobre as eleições de 2020, PSDB em Curitiba. Vocês têm o vice-prefeito, o casamento com o Rafael Greca continua ou o vice-prefeito Eduardo vem para candidato a prefeito? Olha, a gente espera que continue, né? Porque o PSDB entrou de cabeça na reeleição do prefeito. Eu mesmo me desincompatibilizei junto com um grupo importante de pessoas, na época o secretário Norberto Ortigara, que hoje é secretário inclusive do governo do Ratinho, o próprio Munir Sauíche da Sanepar, uma série de dirigentes, Juraci, Fernando Guignoni, um monte de gente que veio para o processo de campanha, segundo turno principalmente. E eu, inclusive, fui guindado agora recentemente como representante, junto com o deputado Galo, do prefeito Rafael Greca junto aos interesses de governo. Nós temos uma parceria e oferecemos para o prefeito Rafael Greca, que aliás faz uma gestão muito bem avaliada e reconhecida, mesmo nesse mar de crise que o país atravessa, o Paraná também não passa incólume e também a nossa capital, graças também ao apoio do Eduardo. O Eduardo, ele agregou na administração, foi secretário de obras, até ter esse problema de ordem legal, porque o irmão dele assumiu o cargo de presidente de uma grande empresa que nos orgulha, que é a Copel. Nós temos dito o seguinte, que mantida essa aliança, o PSDB está muito feliz com essa aliança.
E se você for pedir opinião do vice-prefeito, que é o mais interessado nessa conversa toda, ele quer continuar na aliança com o prefeito Rafael Greca. Agora, a política, né, hoje nós estamos há quantos meses aí? Há mais de um ano. 15 meses, mais ou menos. 1 ano e meio da eleição. Então vai depender muito das alianças. Agora, o que eu posso dizer é que muito dificilmente nos grandes municípios paranaenses e brasileiros nós teremos alguém que vai com essas regras novas todas, porque tem regra nova, né? Você tem aí as proporcionais. Eu acho muito difícil alguém ganhar uma eleição no primeiro turno. Eu acho que vai ser uma eleição difícil. Vejo hoje o prefeito Rafael Greca como favorito. Eu acho que na medida em que ele consegue manter e ampliar uma base política, ele só reforça esse favoritismo. Ninguém quer o rompimento com o prefeito, pelo contrário. Legal. Agradeço, deputado. Na sequência, aí, o espaço está aberto para a gente falar mais aí sobre o seu mandato e sobre as questões relevantes no nosso estado do Paraná. Te agradeço, Rafael. Você é um jovem muito qualificado. A gente não tem muitas oportunidades, porque infelizmente um debate mais aprofundado não é muito palatável, é um público médio aí, né? As pessoas gostam muito de sensacionalismos, de pirotecnia, né? E eu já estou muito velho para essa coisa, de fazer pirotecnia. Legal. A você, agradeço sua audiência até agora e voltaremos semana que vem, às 19h30. Um grande abraço e boa semana.